do lado de lá também. São dois planos que assim, convivem, né, em harmonia. Pelo menos no centro espírita, na casa de Deus, tem que conviver, né? E hoje, né, na nossa leitura, vocês receberam Por que Dormes? O Wander, você desliga o rádio para nós, por gentileza? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22, 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho onde não existem lugares vagos para que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos ou fantasias. Interessante. Emmanuel? Não fala conhecimento, né? Emmanuel, né? Emmanuel, o conhecimento nos liberta, né? Das nossas amarras interiores, que não é só as amarras exteriores, as interiores também. Bom, hoje nós temos, né, duas pessoas que vieram de longe, seu Roosevelt Thiago, a esposa, Jô Andrade. Jô Andrade, ela não falou o Jô, mas fala certinho, Jô. Giovanni, diferente também, né? E, assim, com tanta alegria nós estamos recebendo vocês dois, né? Somos gratos, porque não é fácil sair de onde vocês vieram da Barra Bonita, um lugar meio longe, né? Vieram, assim, prestigiar o nosso local e nós, que bênção, a casa cheia para prestigiá-los. Né? E o tema da palestra do Roosevelt será Terapia do Amor. E o Roosevelt não é só palestrante, ele é escritor também. Então nós temos aqui algumas obras, tá? Nós vamos adquirir algumas para casa espírita, para que possamos ter. São temas muito interessantes. Depois no finalzinho, quem quiser dar uma olhadinha rapidinho, porque os dois vão voltar ainda. Hoje, né? Quanto tempo de viagem? 2 horas. 2 horas, né? A gente olha rapidinho, quem tiver interesse, né? Já vê com eles. E nós agradecemos realmente a presença de vocês, a presença de todos, né? E a gente pede a espiritualidade que nos dê, assim, esse amparo espiritual tão necessário para todos nós. E para isso nós vamos fazer a nossa oração.
vamos levar nossos pensamentos ao Criador, mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus, amoroso amigo, companheiro de todas as jornadas, nosso exemplo maior de amor. Somos gratos pela nossa existência, pelas oportunidades que o Senhor tem nos proporcionado. Somos gratos por estarmos aqui mais uma vez para aprendermos os seus ensinamentos, conhecermos as maravilhas que a espiritualidade nos traz através da voz do nosso amigo Roosevelt, que ele possa ser amparado pela espiritualidade maior e que suas palavras calem fundo em nosso coração, nos auxiliando a nossa própria aceitação, a nos aceitarmos como nós somos, a buscarmos o melhor de nós para o outro, enfim, que tudo aquilo que ouvirmos aqui nesta noite possa colaborar amorosamente com todos, encarnados e desencarnados. Em teu nome, Senhor, pedimos a permissão para iniciarmos a palestra dessa noite. Assim à vontade, todo o espaço do Senhor. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita hoje experimentarmos da sua paz. Difícil é verdade de ser adquirida, mas caminho único para conseguirmos realizar tudo aquilo que viemos realizar nesse mundo. Iniciamos agradecendo aos companheiros desta casa pelo trabalho que fazem. Desde há muito tempo, há mais de 2000 anos, a divulgação da Boa Nova ela é sempre empreendida por poucos. E todas as vezes que eu vou numa casa espírita, eu faço sempre questão de manifestar, de apontar, de que para que uma casa espírita siga no seu trabalho, ela pede um pedaço da vida daqueles que a empreendem. Então sempre ficam os trabalhadores, os voluntários, aqueles que auxiliam em qualquer tarefa, para eles a minha manifestação de respeito e de gratidão. Porque é um trabalho continuado, não pouco reconhecido, no entanto fundamental. Não só para a nossa edificação pessoal, mas para a construção do mundo que desejamos. Então, aos trabalhadores desta casa, aos seus integrantes, muito obrigado. A vocês que atenderam o pedido e renunciaram outras atividades que sempre existem para estar aqui, da mesma forma. Porque é muito importante quando nós começamos a ter discernimento e saber o que é importante, o que é prioritário, qual compromisso pode ficar para depois e qual é aquele que atende às nossas necessidades interiores. Então isso é fundamental. Aos espíritos amigos que nos sustentam e deles são os méritos de qualquer coisa que esta reunião possa nos proporcionar. E eu falo em especial hoje com os amigos que nos assistem nas redes sociais ou vão assistir depois. É fundamental que a transmissão seja feita para a internet. Afinal de contas, ninguém pode opor-se ao progresso, porque senão ele atropela. O progresso veio para ficar. Mas as reuniões espíritas transmitidas servem para aqueles que não podem estar aqui, para aqueles que ainda têm preconceito e acham que a gente sacrifica demais, para aqueles que não têm medo do que acontece aqui dentro, para aqueles que estão hospitalizados, para todos, mas para você que pode, já entende a importância de aproximar-se de Jesus, o seu lugar é aqui.
Porque a internet pode levar o conhecimento, a informação para toda parte. Mas só nós que estamos aqui experimentamos da nossa vibração, da comunhão dos Espíritos, ficamos mergulhados nos pensamentos deles e recebemos benefícios, somos curados de mazelas que nem mesmo sabemos possuir. Então, o seu lugar, tendo possibilidade, é aqui. E por fim, minha gratidão à minha companheira pela cumplicidade que marca as nossas atividades dentro e fora do ambiente espírita. Trabalhemos. Falar sobre o amor. A ideia não é minha, é dela. Porque quando nós começamos a desenvolver esse livro, né, Terapia do Amor, é um grande desafio falar de amor. Em qualquer instância, não somente no meio espírita, porque vamos falar de amor, aí você olha para o mundo, para a nossa vida, e você tem que brigar com um, brigar com o outro, brigar com o outro, brigar com o outro, e à noite vem falar de amor. Não faz muito sentido. Aí você vai nas relações comerciais, é sempre um ambiente áspero. Aí você vai, e assim por diante. Quando você liga a televisão, nós percebemos dificuldades de relacionamento, catástrofes de todas as ordens, as pessoas num aparente tumulto interno e externo, e nós estamos aqui para falar de amor. Então é, certamente, um dos maiores desafios da alma humana. Mas é fundamental. E é fundamental, sabe por quê? Porque nós nos pautamos numa diretriz, que só ela bastaria. Deus é amor. É a definição mais clara que chegou até nós. Obedecendo à nossa pequenez de compreensão, cultura, educação, foi o máximo que eles puderam nos passar. Deus é amor. Então basta. Basta para saber que se Deus é amor, nenhum de nós vai escapar da condição de amar. Nós podemos uns aprender mais rápido e outros de maneira mais demorada. Mas se você pudesse dizer assim, o que eu vim fazer nesse mundo? Aprender a amar. O que mais? Não só isso, o resto é para explicar isso. Mas é só isso. É o grande desafio da alma humana. Aí nós vamos lendo nas obras de Allan Kardec, sempre Allan Kardec, porque não existe doutrina espírita segura sem Allan Kardec, ele fala dos mundos felizes, e nós nos perguntamos, qual será o ingresso, o voucher, para entrar nos mundos felizes? Ora, amar. Porque senão não vai ter sentido. Se pegar um de nós, na situação que estamos hoje, tira a gente para um milagre, ou para uma mediunidade, ou mágica, como queiram, coloque a gente agora, do jeito que estamos, lá nos mundos felizes. É 5 minutos, a gente fala. Está me olhando meio estranho, que não gostou? Qual o problema? Você, o que você falou? Você falou de mim? A gente arranja confusão. Porque quando falamos de amar, não é nós com os outros, é eu comigo. Essa propriedade deve ser adquirida pela alma humana. E partindo desse princípio, se Deus é amor, tudo que é contrário a isso é contravenção penal das leis divinas. Então, quando eu digo assim, não suporto olhar na tua cara, viu? Contravenção penal, porque se o amor é a regra, tudo que contraria essa regra é contravenção penal. Isso explica muita coisa da nossa vida, principalmente porque sofremos. Porque ainda não amamos. Mas aí nós nos defendemos. Você sabe que eu não amo? Nossa, você vai ver, lá em casa é tão difícil. No meu trabalho, então, você nem imagina como que é lá, olha, um quer passar a perna do outro. No centro que eu frequento, lá não dá. E todo mundo vai ter razão. Porque nós temos que lembrar que somos criaturas pertencentes ao universo de provas e expiações. Então nós vamos ter amor de gente com provas e expiações. Nós vamos amar pessoas no mundo de provas e expiações. E se vamos fazer comparação, se eu for amar dependendo de como me trata, dependendo do que acham de mim, dependendo do que me dão, ninguém vai amar ninguém. E é por essa razão que Jesus veio e falou assim, deixa eu mostrar como é que faz. Nós crucificamos, chicoteamos, tacamos pedra, crucificamos e ele continua amando. Sabe por quê? Porque não tinha barganha. Ele não nos amava a trocodê. Ele amava
com uma propriedade instalada na sua alma. Então esse é o grande desafio. Falar de amor. Nenhum outro tema é mais complexo. Mas Deus é tão bondoso que Ele facilitou para nós. De se fazer esse pessoal entender de amor, 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 não vai dar. Então o que Ele pegou? Pegou o amor, fatiou, compartimentou, dividiu. Então você tem amor de pai, amor de mãe, amor de avó, amor à pátria, amor aos animais, amor à família, amor a isso, amor àquilo. Tanto é que algumas pessoas têm um amor mais desenvolvido e o outro não. Está certo. Tá certo. Graças à reencarnação, Ele nos deu a possibilidade, depois se aprende a amar isso, depois se aprende aquilo, a aprimorar aquilo, para que um dia tudo isso se junte e se torne amor. Ponto. Acabou. Mas hoje, para facilitar, é tudo dividido. Então, algumas facetas desse amor estão já mais desenvolvidas em nós, outras ainda não. Mas não tenhamos dúvida de que o grande desafio nosso é estando num mundo como este e amando mesmo assim. Alguém diria? Isso é impossível. Vamos lembrar que foi esse mundo de perna para o alto que fez um Gandhi, que fez um Buda, que fez uma Madre Teresa, que fez uma Irmã Dulce, que fez um Chico Xavier. Foi esse mundo aqui. Então, é possível. O que nós temos que fazer é entender e romper a ideia de que o amor é uma condicional. Eu amo desde que. Não, eu amo porque eu entendi que essa é a regra da vida. E a única chance que eu tenho de ter felicidade e êxito é aprendendo a amar. Quanto mais uma criatura ama, mais feliz ela é. Alguém pode novamente contrariar dizendo, não é isso não, para gente ser feliz, importante é conseguir dinheiro, não é, né? Bens materiais, mas contrariando isso, nós temos muitos ricos felizes, que se matam, que se drogam. Então, sem estabelecer critérios comparativos, o importante é entender que quando você pensa assim, o que eu vim fazer nesse mundo? A resposta é essa. Se Deus é amor, você veio aprender a amar, que é a única maneira de caminharmos até Ele. E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, porém dentro deste desafio, alguns elementos, se bem compreendidos, podem facilitar a nossa trajetória, a nossa epopeia para aprender a amar. E um deles é o seguinte: o nosso maior erro quando o assunto é amor. Nosso maior erro. Não tem nenhum superior a esse. É a gente criar a ilusão de que amor é um sentimento. Isso é um grande problema. Porque quando nós somos em amor, nós imaginamos isso. Que amor é um sentimento. E não é. Nunca foi. O ato de amar gera um sentimento, mas é fruto dele. Amor não é sentimento. E todas as vezes que nós nos reportarmos ao amor, entendendo que ele é um sentimento, vamos estar fora do caminho. Porque como pode o amor ser um sentimento se você tem vários sentimentos durante o dia? Será que o amor seria tão flutuante assim? Que você acorda feliz. Na hora do almoço está com raiva. Depois, às 2 da tarde, você está bem de novo. E à noite você está com alegria, porque afinal de contas acabou o dia. Se amor fosse um sentimento, como ele poderia oscilar dentro disso? Mais que isso, como poderia ser Deus? Então ele não pode ser um sentimento. Até porque, se amor fosse um sentimento, ninguém nessa sala estaria mais casado. Já pensou? As esposas das senhoras dormem em paz, mas não dormem bem. Acorda de manhã, isso acontece com todas vocês, menos ela. Acorda de manhã, olha para quem está do lado e fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Pois é. Aí toma café, melhora e já fala assim, não, meu companheiro, né? Já fica tudo em paz. Se amor fosse um sentimento, teria essa flexibilidade. Se amor fosse um sentimento, nenhum de nós estaria junto. Porque quantas vezes a pessoa que você divide a vida, você teve um sentimento que não era bom, independente da causa.
Se amor fosse um sentimento, tinha acabado ali, naquele exato momento, então ele não pode ser um sentimento. Se amor fosse um sentimento, todas as crianças seriam órfãs. Todas elas. Porque quantas vezes você pegou seu filho, você renunciou, você abriu mão do que você queria, você ficou com menos coisas materiais para provê-lo, você adiou os seus sonhos pelos sonhos dele, para que ele tivesse mais educação, mais cuidado, mais saúde, escola boa e vai. Aí ele, quando ele está lá com seus 16, 17 anos, ele acha que sabe mais que você já, é ou não é? E aí você fala, gente, não é possível. E quando ele conta em quem que ele vai votar, então, mas isso é outro assunto. Então você começa a perceber o quê? Se amor fosse um sentimento, estava todo mundo órfão. Que tem dia que você acorda e fala, gente, você puxou para o seu pai. Né? Ninguém quer o pai falar, puxou para a mãe, porque não parece com nada. Que foi tanto investimento. Mas nós continuamos cuidando deles, então o amor não pode ser um sentimento, seria muito pouco. Nós precisamos pensar, gente, mas então, o que é o amor se ele não é um sentimento? E aí nós começamos a entender a Jesus e o amor que a doutrina espírita nos oferece. Quando a gente entende que amor é uma decisão. Só isso faz sentido. O amor é uma decisão. Você decide amar alguém. E aí quando esse alguém falha e tiver um sentimento ruim, você continua porque foi uma decisão. Basta olhar Jesus. Ele nos ama desde sempre. E a gente até agora só errou. Já pensou se Jesus fosse basear o amor dele por nós, pelo sentimento que nós geramos? Não. Mas ele estava decidido a nos amar, independente do que nós fizéssemos. É claro que é uma proposta elevada para nós ainda. No entanto, é o nosso modelo. É o nosso modelo, é a nossa diretriz. E a única maneira de entender o amor verdadeiramente. Porque esse amor de sentimento é amor infantil. Pega o seu filho pequeno, aí você vai com ele, passa no shopping, na sorveteria, no McDonald's e pergunta para ele, você me ama? O que ele vai responder? O que ele vai responder? Está incluído no pacote, vocês podem falar. Eu sou democrata. O que seu filho vai falar quando você leva ele para passear? Que ele te ama sim ou não? Saindo de lá, hoje ele tem que tomar vacina. Aí você sai de lá, vai no posto de saúde para ele tomar a injeção. Acabou de tomar a injeção. Pergunta se seu filho te ama. Ele vai falar, você não é meu pai. Já pensou o perigo se o amor fosse um sentimento? Aí você está decidido. Você fala, não tem problema, vamos embora para casa mesmo assim. Está decidido. Não pode ser tão flutuante e tão vulnerável você amar. Então, amor é uma decisão, já do ponto de vista maduro. E aí começa a fazer sentido. Começa a fazer tanto sentido que durante muito tempo, mesmo guardando profundo respeito por todas as religiões, eu achava uma falta de bom senso da Igreja Católica no casamento católico. Não fazia sentido para mim. Visualiza a cena. Os noivos vão lá, convida todo mundo, organiza a festa, compra móveis, aluga casa, compra casa, mobília, faz aquele negócio. É um ano inteiro preparando o casamento. Depois de tanto trabalho, tanta dívida, tanto investimento, lá na hora o padre fala o quê? É de sua livre, espontânea vontade casar com fulano e tal. E a impressão que dava assim, mas padre, agora você vai perguntar, depois de tudo isso que nós já fizemos? Não faz muito sentido para mim. Não faz muito sentido. Agora que ele vai perguntar isso, agora com tudo que está feito, esse monte de gente parada aqui, eu vou responder o quê? Porém, na construção dessa reflexão que deu origem a esse livro, na verdade eu comecei a entender algo mais e vi que eu estava errado. E que o padre católico está certo. Eles estão certos. Porque você arrumou tudo. Você comprou móveis, você fez a casa, você fez todo aquele investimento, você fez tudo pronto. Aí na hora do casamento ele fala assim, fulano e tal. É de sua livre espontânea vontade de aceitar fulano e tal.
Ele não está perguntando o que você sente. Ele está perguntando qual vai ser a sua decisão. E se ele pergunta é sim ou não. Ele quer saber o que você está decidindo e não sentindo. Tanto é que ele fala, você promete amá-la ou amá-lo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, independente do sentimento, é o que ele está perguntando. Ele quer saber o que é que você vai decidir. Por isso a resposta é racional. E eu ficava pensando, não faz sentido para mim. Hoje faz. Está tudo armado, a festa está aí, os móveis estão comprados, não me interessa. A minha pergunta é outra. Você decide amar essa outra pessoa? Sim ou não? E quando ele fala assim, na alegria, na tristeza, na saúde, ele está colocando o quê? Deixando claro que nem todos os dias vai ser o dia da festa. Mesmo assim você decide. Essa pergunta que ele faz. E aí começou a fazer sentido para mim, que ele tem toda a razão. Ele está querendo saber o que é que nós decidimos com relação a isso, com relação a amar outra pessoa. Então, o amor é, acima de tudo, uma decisão. Você decide amar alguém e isso tem um investimento. Investimento de renúncia, investimento de compreensão. E tudo isso vai ao encontro de estudar amor. É entender que isso está ligado diretamente a uma postura comportamental. Nos faz ser todas as vezes. Lembra de Jesus? Ele decidiu que ia nos amar, ponto, acabou. E eu me recordo de uma passagem onde Chico Xavier, ele vai fazer palestra num presídio. Chegou lá, juntou os detentos todos, estava o pessoal da diretoria do presídio, chegou todo mundo lá, aquele pátio cheio de gente, e uma das pessoas que estava ali, deve ser espírita, uma reflexão dessa deve ser espírita, falou assim para o Chico, Chico, esse lugar aqui deve estar cheio de obsessores. Né? Ele falou, não, está cheio de mãe. Está cheio de espírito de mãe. Os obsessores já acabaram o serviço deles. Os obsessores já concluíram a tarefa. Aqui dentro dos presídios, está cheio de espírito de mãe. Então nós começamos a entender que não pode ser um sentimento. A única coisa capaz de manter um amor de verdade é quando ele é pautado na razão. E aí lembramos de Allan Kardec, fé raciocinada, talvez amor também tem que ser raciocinado. Só que aqui na Terra a gente não raciocina. Não, a gente gosta do amor romântico, é mais legal, né? O amor romântico, assim. Tanto é, quem que nunca entrou, passou por isso. Vocês estão aqui, a sua esposa olha para você e diz assim, pergunta aparentemente é inofensiva, mas tem segundas intenções. A pergunta é assim, você me ama? E aí você fala, o que você responde? O que você responde? Sim. E aí quando você fala sim, você tem a ideia que assunto concluído, né? Acabou, né? Porém, é igual fase de jogo. Você acaba uma fase e começa a outra. Ela fala assim, quanto? Gente do céu, cara. E nesse momento você descobre a importância da poesia no mundo. Que só a poesia consegue te tirar da situação. Porque você fala assim, meu amor, é simples. Basta multiplicar as estrelas do céu pelas areias da praia e deixe que ela faça a conta. Porque então, se é uma coisa racional, como é que tem resposta para isso? Tem resposta para isso? Não tem. E aí, quando você vence essa parte, você fala, agora acabou. Ela fala assim, mas por que você me ama? Outra armadilha, porque tem resposta para isso? Não tem. Porque você fala assim, eu amo você porque você é bonita. Se eu ficar feia, você não vai amar mais? Não, eu gosto de você porque você é inteligente. Se não for mais inteligente, então você não me ama mais. Não, eu gosto de você, eu amo você porque você cuida de mim. Se eu não cuidar, então o seu amor acaba. Não tem resposta que dê conta disso. Porém, a gente vai aprendendo.
E vamos entendendo o amor proposto por Jesus e pela doutrina espírita. E alicerçado por isso, a gente entende uma coisa muito interessante. Muito interessante. Que a resposta mais sólida para essa pergunta, você me ama? Quando você diz sim, ela pergunta por quê? Nada é superior a dizer porque eu decidi te amar. Nada é superior a isso. Mas por quê? Porque eu decidi. Porque assim que os grandes madres e líderes nos amam, eles decidem e não nos avaliam se vale a pena ou não. Eles decidem nos amar e se colocam disponíveis a construir isso, independente disso ou não. Então é pouco romântico, mas é muito eficaz. Eu decidi amar você. Porque se ficar no sentimento, é romântico, mas vão ficar no prejuízo, acredite. Porque é muito superficial. É muito pouco. Compreendendo isso, nós já podemos estender os nossos primeiros apêndices para o Evangelho segundo o Espiritismo, que até então era sem chance de tentar entender. Sem essa reflexão que nós fizemos antes, e crendo que amor é sentimento, alguém consegue explicar de forma racional e lógica a expressão ame os vossos inimigos. Gente, ele não está conseguindo amar amigo. Que dirá os inimigos? E se ficar no universo de sentimentos, impossível. A gente fala assim, mas como é que eu vou sentir pelo meu inimigo que eu sinto pelo meu filho? Tudo destituído de razão. Os espíritos não nos pediriam algo impossível de ser feito, porque você amar um estranho que te faz mal, igual ao seu filho, é impossível. É impossível. Porém, é que nós estudamos pouco. Allan Kardec, embora algumas mentes ainda atrofiadas acham que ele está superado, eu, por minha conta e risco, digo que Allan Kardec ainda é um ilustre desconhecido. Nós conhecemos a superfície da doutrina espírita e temos certeza que conhecemos na profundidade. Porque quando ele fala ame aos vossos inimigos, eles nunca, pode procurar, nunca falaram em sentimento. Em nenhuma hipótese de falar em sentimento. Que amar os inimigos com sentimento ninguém consegue. E aí vem Allan Kardec dizer que a doutrina espírita é racional, bom senso, lógica, não ia pedir o impossível. Mas vamos ler lá no texto. Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, já tem uma lista do que você tem que fazer para amar os seus inimigos. Vamos pegar algumas. Por exemplo, pagar o mal com o bem. Não tem sentimento para isso. Você me prejudicou, eu, como não quero entrar nesse jogo, eu faço mal para você, você faz mal para mim, eu faço mal para você, você fala mal para mim. Não quero. Por inteligência, eu não quero pagar o mal com o mal. Não tem sentimento para isso, tem razão. Gente, eu sei que existem mundos felizes. Nós vamos ficar nesse jogo? Ela me passa a perna, eu passo a perna nela. Ela mente de mim, eu minto dela. Para quê? É inteligência. Não, eu não quero isso para mim. Não quero. Por inteligência, por razão, você me faz o mal e eu te faço o bem, porque eu quero ser livre. Não tem sentimento nenhum nesse negócio. Não tem sentimento nenhum nessa maneira de falar e trabalhar com o amor. Aí pegamos um outro I, mais um I. Né? Amar os vossos inimigos. Está lá, mais um elemento importante. E onde ele cita, não opor dificuldades à reconciliação. Isso é uma... Não tem sentimento para isso. Não tem. Nós brigamos, eu e qualquer um de vocês brigamos, ficamos um tempo longe, aí vocês querem se reconciliar. O que o Evangelho manda para amar os inimigos? Não coloca obstáculo à reconciliação. Não tem que ter sentimento para isso, tem que ter inteligência e bom senso. Sabe o quê? Sabe o inimigo que você não perdoa? Lembra dele? Está lembrando já não? Sabe aquele desafeto que você não perdoa de jeito nenhum? Problema nenhum. Daqui uma vida ou duas, você recebe ele nos braços, vai chamar de filho e dizer que é bonito ainda. Não tem problema nenhum. Então o que você fala, gente? Eu vou ficar preso a alguém
que tem valores morais distantes do meu? Eu vou criar indisposição com alguém que está querendo resolver? Não, gente. Se ele me ofendeu, quer pedir desculpa? Tudo bem. Se livra. É como se não tem sentimento. Para amar os inimigos, não há sentimento. Voltando lá, mais um item. Amai os vossos inimigos. Orai pelo que vos caluniam e perseguem. Não tem que ter sentimento, tem que ter inteligência estratégica. Olha, meu patrão, meu funcionário, minha esposa, meu irmão, está me perseguindo. Eu vou orar a Deus. Deus, ajuda aqui. Está no coração dele. Eu preciso ter inteligência para isso. E não sentimento. Então eles vão descrevendo todos os itens suficientes para nos mostrar, para colocar para nós as bases sólidas de que amar os inimigos, vou dizer por minha conta, hein? Nem difícil é. Nem difícil é. Se você focar no seu crescimento, olha, não sei vocês, tá? Mas eu estou afim dos mundos felizes. É lá que é meu lugar. Já imaginou isso, cara? Zero doença. Zero indisposição. Zero sogra. Né? Não tem nada, problema nenhum. Ai, gente, meu lugar é lá. Como é que eu consigo a minha entrada lá? É não deixando pendência mal resolvida aqui. Claro. Alguém te fez mal, quer reconciliar? Não tenha sentimento, tenha inteligência, fica livre disso. Bom senso. Não há sentimento. E com isso tudo você vai construir, sabe o quê? Capacidade de amar dentro de você, dentro de você. Somente assim que consegue Jesus nos amar, desde que nós estamos tacando pedra nele, que estava nele essa propriedade, e é isso que ele quer nos ensinar, estar nele essa capacidade. E aí você ama qualquer pessoa, em qualquer lugar. Por quê? Compromisso com você. Compromisso com você. E isso nos habilita para mundos maiores, nos habilita para condições superiores de vida. Então é isso que nós vamos fazer. E quando nós começamos a traduzir isso, tudo que essa reflexão toda nasceu do livro, era o quê? Estudar o amor de toda forma. Amor de pai, amor de mãe, amor de avó, amor de isso, amor daquilo. Por quê? Porque quando nós começamos a falar mal das pessoas, aquele clima nos toma. Nós juntamos 2, 3 e falamos da vida de alguém, quando voltamos ao silêncio, temos a consciência magoada. Então, do outro lado, se nós ficarmos estudando do amor, fala do amor disso, do amor daquilo, isso também vai nos penetrando. Isso também vai criando raízes em nós e vai nos dando uma condição muito melhor. Então, esse é o ponto de amadurecimento. Alguém perguntaria, mas vale a pena todo esse trabalho? Vão me xingar e eu não xingo, vão me ofender e eu não ofendo, vão bater e eu não bato, vão me enganar e eu não... Vale a pena? Eu vou dizer uma coisa para você. Espírita, o amor é a força mais poderosa do planeta. O amor é a força mais poderosa do planeta. E nesse momento você está pensando, você que está pensando assim, vai falar de poesia de novo. Não. Eu não estou falando isso do ponto de vista figurativo, estou falando de poder de verdade. Tanto que Deus é amor. Uma alma que ama é uma alma poderosa. Então, se você fala assim, não, eu quero vencer meus problemas, meus obstáculos, eu quero vencer minhas dores, eu quero vencer tudo que está à minha volta, qual é o caminho? Aprenda a amar, porque uma alma que ama é poderosa. O amor é o maior poder do universo. Vou dar alguns exemplos. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Vai, mãe. Como é o nome da senhora? Isso. Como? Lourdes. Vamos supor que agora a senhora veio no centro e não tem ninguém. Daí está a porta aberta, você entrou no orar. E a senhora está sentada aqui sozinha, não tem mais ninguém aqui, Lourdes, só a senhora, porém, daquelas cortinas sai um leão. A senhora enfrenta o leão ou foge? Eu cada bicho, eu não vou imaginar que possa ser um bicho, um leão. Então acabou de sair daqui, Lourdes. Você vai fugir, você vai enfrentar ele. Eu vou enfrentar ele, porque eu tenho fé que é aquele que vai entrar,
Não vai ser um bicho assim, da terra. É um leão transformado em... Muito bem. Esse leão bonitinho que a senhora criou, vamos por que agora ele entrou de novo, só que agora está a senhora e seu filho aqui. E aí, a senhora corre e enfrenta. Ah, eu não sei. Se for de verdade, leão de verdade, eu não sei se vou enfrentar. Aí nós começamos a perceber a influência do amor. O que vocês fariam? Você é pai dela? Não. O que você é dela? Eu sou. Ela é minha neta. Assim, Ah, sua neta. mas Se entrar um leão, você está sozinho, você foge ou fica? eu aprendi com minha mãe. Não importa, eu vou enfrentar. Muito bem. Por que enfrenta? Porque. Porque uma alma que ama é poderosa, você encontra a força. Nós tivemos o caso, no dia 11 de novembro de 2021, um homem, vocês podem ver na internet, está disponível para todo mundo ver. Ele entrou no lago para lutar com o jacaré que pegou o cachorro dele e salvou o cachorro dele da boca do jacaré. Vocês chegaram a ver, senhor? Eu vi. Mas sabe que ele fez isso? Porque o amor é a força mais poderosa do planeta. Na cidade de Atlanta, também está na internet, vocês podem pesquisar, uma mulher chamada Ângela. Ela estava andando numa oficina mecânica, fazendo o orçamento do carro, e tinha um carro suspenso. E o filho dela estava lá embaixo e o carro caiu sobre o filho dela. Ela saiu correndo e essa mulher, de nome Ângela, ela pesava 65 quilos e levantou o carro de 1,5 toneladas. Sabe por que ela fez isso? Porque o amor é a força mais poderosa do planeta. Abaixo da matéria estão os psicólogos e psiquiatras dizendo que ela teve uma descarga de adrenalina e adrenalina. Tudo bem, a ciência vai ter que achar uma resposta. Mas, na verdade, ninguém pode parar uma alma que ama. Então você fala assim, não, eu queria ser uma pessoa forte. Vencer problema, obstáculo. O que você pode fazer? Amar. Quem? Todo mundo. Porque a propriedade está em você. Desenvolver a capacidade de amar está em você. Mas eu vou falar uma coisa com vocês agora que... Vocês já assistiram Homem-Aranha, sim ou não, na televisão? Homem-Aranha. Assistiram ou não? Já? Muito bem. Homem-Aranha é interessante. Porque o Homem-Aranha, veja bem, ele sobe na parede, solta a teia, ele tem força, ele vence todo mundo, uma força descomunal. Mas sabe o que acontece em todos os filmes do Homem-Aranha, do primeiro ao último? Ele sofre de amores pela Mary Jane e passa com todo o poder que ele tem, todas as capacidades, todo o superpoder que ele tem, ele sofre em todos os filmes, sabe por quê? Se ele mostrar que ama ela, os inimigos pegam. Então ele toma uma decisão por amor a ela, de ficar longe. O amor é a força mais poderosa do planeta. Mas vocês podem assistir também o Homem de Ferro, o Super-Homem, né? Super-Homem, né? Ele veio do outro planeta, ele solta raio pelo olho, ele tem exame raio-x, ele tem uma força maior do planeta. Mas sabe o que acontece com ele? Todos os filmes, ele sofre de amor pela Lois Lane. Porque se ele desconfiar em que ele ama ela, pegam ela, então ele toma uma decisão. Ele vence todos os inimigos e sofre em todos os filmes, porque ele toma uma decisão de protegê-la. Então ninguém pode saber que ele gosta dela. Quando isso? Amor, para ser poderoso, tem que ser pautado na decisão. Ninguém consegue vencer uma alma decidida a amar. Por isso que amor de verdade é decisão. Aí quando você olha para Jesus, tudo começa a fazer sentido agora, né? Porque imagina, Jesus veio de esferas estelares, sem dever nada, sem prova, sem expiação, sem nada, para vir aqui apanhar da gente. Faz sentido? Se não for uma decisão, estou decidido a amar e pronto, quem aguenta isso? Então, quando eu falo que nós temos que desenvolver a capacidade de amar, não é um opcional. A questão é, nós vamos ficar com mundos semelhantes a este, até conseguir, depois passa para o outro, passa para o outro. Mas a nossa alforria espiritual, sair de mundos onde o sofrimento impera, está ligado diretamente à nossa capacidade de enxergar o outro, sem avaliar o outro, somente na intenção de contribuir, mesmo que ele não entenda. Porque nós não escolhemos a Jesus. Não. Ele está com a gente desde que a gente estava na caverna. Ele nos escolheu.
Ele nos escolheu. Porque estava decidido a amar. Isso é um poder tão grande que Ele nos ensina. Então, as pessoas difíceis que estão à sua volta, os ambientes ácidos, árduos que estão à sua volta, todos eles visam única e exclusivamente fazer brotar em você essa capacidade. E aí a regra é a seguinte: espírita, existe ainda muito da caverna em nós. Existe. Que se alguém duvida, é só lembrar do dia de hoje. Alguém corta o carro, o trânsito na rua, alguém corta a nossa frente, a gente vai de Chico Xavier para a caverna em 3 segundos. É muito rápido demais. Então, nós temos muito ainda da animalidade que nós já saímos de lá. Mas tem vestígios em nós. Por isso que a sua luta, a minha luta, a nossa luta, está justamente aí. Em viver em mundos que nos desafiam a paz o tempo todo e mesmo assim nos mantermos firmes. Por quê? Porque está decidido. Eu vou ser bom, ponto, acabou. Somente assim que nós conseguimos passar por esse mundo com dignidade. Somente assim nós entendemos o amor de Jesus por nós. Porque é um desafio entender até o amor de Deus. Você olha as suas dores, as suas angústias e fala: eu sou filho de um Deus que me ama. E está tudo dando errado. Só tem uma maneira de entender isso. Que Ele está trabalhando em nós justamente para que todas essas questões criem raiz em nós e que a gente aprenda a optar pelo bem, a optar por amar, independente das pessoas que estão à nossa volta. No fundo, amar nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e você mesmo. E por essa razão, pela doutrina espírita ter nos dado condições de enxergar o amor de uma outra forma, convidando-nos a refletir de maneira mais acurada, é que nós oramos dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.